Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 1º de agosto de 2025, e hoje nosso devocional diário está em 1 aos Coríntios, capítulo de número 2. Depois de Paulo ter feito a introdução da sua carta, falado que aquela igreja tinha problemas, ele vai continuar falando sobre isso, vai falar como ele chegou até lá. No versículo 1 diz que ele não foi até lá com sublimidade de palavras, de sabedoria, porque ele não foi para saber nada entre eles a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo faz questão de dizer que a pregação dele é do Cristo crucificado, porque o Cristo crucificado é o que nos traz a redenção, é o que nos trouxe a cura da nossa enfermidade principal, que é o pecado. E este Cristo crucificado é que é a pregação de Paulo. Ele diz no versículo 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vamos entender que Paulo está escrevendo para os coríntios, e os coríntios eles são da Grécia, e a Grécia exalta a sabedoria, exaltava os filósofos de uma maneira muito grande, e Paulo ele está dizendo ali para aqueles homens, ele não foi com esse tipo de sabedoria para falar com eles, ele não foi simplesmente para trazer ali um prazer intelectual, suprir uma necessidade intelectual naquelas pessoas, não. Ele foi e pregou com a demonstração do Espírito e de poder. Ele foi no poder de Deus pregar entre aquelas pessoas, e com certeza elas sabiam disso porque elas tinham visto o poder sobrenatural de Deus agindo na vida deles. Paulo ele vai continuar falando sobre essa questão da sabedoria, e ele vai dizer: vocês precisam entender que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, e Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Paulo ele vai dizer para aquelas pessoas ali que aquilo que elas conheciam, que elas sabiam, tudo aquilo vai ser refutado como esterco, como refúgio realmente, como ele vai dizer numa outra carta. Por quê? Porque Deus ele é superior a tudo isso. Aquilo que não foi visto com os olhos, não foi ouvido com os ouvidos, aquilo que não chegou à imaginação do homem é o que Deus tem preparado. E Deus revela isso pelo seu Espírito. Aqueles que não têm o Espírito não têm condições de entender isso. Ele diz no versículo 12: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Lembra-se que diante dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, muitas coisas estavam como que fechadas diante dos olhos deles. Só depois que Jesus depois que Jesus soprou o Espírito sobre ele, e principalmente depois do Pentecoste, quando o Espírito Santo vem, é que eles começam a ter um entendimento melhor. Paulo está explicando exatamente isso aqui para nós. Somente pelo Espírito é que nós conseguimos conhecer ou entender o que a palavra de Deus diz para nós. Se nós não temos o Espírito, o restante se torna loucura. Isso tudo, a palavra de Deus se torna uma história da carochinha ou algo perdido. Mas quando o Espírito vem, nós conseguimos entender o poder de Deus durante toda a história, o poder de Deus em deixar essas testemunhas maravilhosas que foram os apóstolos, para deixar as coisas maravilhosas que Cristo fez por nós, e nós conseguimos entender. E ele explica isso no versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Muitos de nós, muitas vezes, queremos ver atitudes espirituais, atitudes cristãs em pessoas não cristãs. Queremos que o mundo se torne cristão e tenha atitudes assim, mas isso é uma contradição, porque somente aqueles que têm o Espírito de Deus é que conseguem discernir as coisas de Deus e vão viver de maneira espiritual. Pela graça comum que é dada, que é derramada no mundo, nós vemos algumas pessoas fazendo algumas coisas boas, pitadas de coisas boas, mas ainda assim entranhadas e sujas pelo pecado. Mas Deus, pelo seu poder, ele concede o Espírito àqueles que ele quer. Ele nos convence dos nossos pecados e agora abre os nossos olhos, descortina diante de nós, revela diante de nós o que a palavra tem a dizer realmente. Então o homem natural, ele não vai compreender isso. O homem natural não vai compreender
compreender quando você prega para ele. O homem natural não vai compreender, a não ser que Deus, pelo poder do Espírito, ele abra os olhos, a mente e o coração daquela pessoa. O próprio Paulo, ele é testemunha maior disso. Ele saiu para poder estar ali procurando, matando, prendendo cristãos, mas ele, no caminho de Damasco, tem um encontro com Cristo que tira as escamas dos olhos dele e ele consegue perceber quem é Jesus realmente. E ele termina perguntando: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém. É uma pergunta retórica. Não há quem possa compreender a mente do Senhor, mas ele tem uma declaração especial, a última frase deste capítulo: mas nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é uma mente que compreende o amor, é uma mente que compreende o Evangelho, é uma mente que compreende as doutrinas bíblicas e que nós possamos realmente compreendê-las e colocá-las em prática em nossa vida. Que Deus possa conceder o Espírito dele para que você possa ter entendimento da palavra a cada dia. Deus abençoe a sua vida, um fim de semana espetacular e a paz do Senhor.